ouvi o recado que o senhor traz lá do presidente Lula. Essa militância aqui não deixou nem um dia o presidente Lula sozinho. Estamos todos e todas aqui de domingo a domingo, das 9 da manhã às 19 horas da noite. Então, vou passar para o senhor para passar esse recado aqui para a nossa militância. Allora, il presidente Lula mi ha detto di parlare con loro, ha detto di riferire. O presidente Lula pediu ao professor Domênico, como primeira coisa, se referir à vigília e à presença de vocês aqui em Curitiba. Mi ha detto che sente tutte le sere, tutte le mattine il vostro augurio di buona giornata. Que ele ouve todas as noites e todas as manhãs os votos de bom dia e de boa noite. E che lui è molto vicino alla vostra lotta. E que ele está muito próximo à vossa luta, à nossa luta. E che la vostra vicinanza è molto importante per lui. E que a vigília de vocês é muito importante para ele. E poi mi ha detto di dire assolutamente una cosa. Depois também pediu para dizer absolutamente uma coisa. Che lui ha una grande dignità. Que ele tem uma grande dignidade. E non contratterà mai la libertà con la dignità. E que nunca vai negociar a sua liberdade com a sua dignidade. E che lui vuole che... E que ele pede a todos vocês que façam a mesma coisa. Mai contrattare la libertà con la dignità. Jamais negociar a liberdade com a dignidade. Ha detto pure che il problema della sinistra è una lunga battaglia, non è un problema di poco tempo. Ele disse também que a luta da esquerda não é uma luta de pouco tempo, é uma luta de longo prazo. Però che alla fine di questo cammino ci sarà una sinistra molto migliore di quella precedente. E que ao fim desse caminho haverá uma esquerda muito melhor do que a esquerda que estava no começo deste caminho. Comunque adesso dico il mio punto di vista, io credo che il Presidente sia in una situazione ottima psicologicamente e intellettualmente. E agora ele gostaria de dizer o seu ponto de vista, que o presidente Lula pareceu a ele uma pessoa muito bem do ponto de vista psicológico e do ponto de vista intelectual. E che resta un grandissimo leader, forse il più grande leader politico esistente in questo momento nel mondo. E que ele continua sendo uma grande liderança do mundo e talvez a liderança do mundo mais importante que tem nesse momento, segundo a opinião do professor Domênico. Non è il problema che sta chiuso in carcere, il prestigio di Lula è ugualissimo a prima in tutto il mondo. Que não é pelo fato dele estar encarcerado que mudou o prestígio do presidente Lula em todo o mundo. Pelo contrário, ele continua um líder muito prestigiado em todo o mundo, mesmo encarcerado. Lula livre! Lula livre! Domenico De Masi é um sociólogo italiano que marcou muito o pensamento corrente, né, nas sociedades capitalistas, de que você não pode sugar o trabalhador de maneira a deixar ele pouco criativo. E ele defendia o ócio criativo, né, que é um tempo para o cérebro ter descanso, ter um pouco de lazer, né, porque senão você satura o cérebro de informações e isso vai colocar o trabalhador numa situação ruim da sua produção intelectual, da sua produção no trabalho e na própria vida. Quer dizer, fica um sujeito infeliz. E o Domênico procurava conciliar o trabalho à alegria de viver, à felicidade, né, do ser humano. E ele teve uma aproximação muito grande com o Brasil, era admirador do Oscar Niemeyer, do Darcy Ribeiro, com quem também se dava bem, e uma relação muito próxima com o presidente Lula, e ele admirava muito.
né? Tinha uma admiração profunda pelo Lula, ao ponto de visitar o presidente Lula na prisão lá em Curitiba, né, na Polícia Federal. Ele acho que, como um apaixonado, porque ele era apaixonado pelo Brasil, Léo, e eu conheci o Demasi em Paraty, sabe? Eu estava em Paraty quando o Domênico foi fazer uma palestra e eu fui convidado para participar, e ali a gente conversou durante um dia quase todo, e eu vi assim a alegria dele, né, em estar no Brasil, e era aquele momento, né, foi em 2014, ainda não estava poluído, né, o país com um discurso de ódio da maneira que ficou depois, e ele achava que o brasileiro era um país que conseguia mesclar a felicidade com o trabalho. Eu acho que ele não teve a oportunidade de conhecer a fundo assim, a questão da desigualdade, da pobreza e de quanto difícil a vida é para a maioria dos brasileiros, né? É que, na época, o Brasil, em pesquisas feitas, era o país que demonstrava a maior alegria, né? O otimismo. O brasileiro estava otimista por conta dos governos do Lula e do primeiro governo da Dilma. Então, ele estava muito entusiasmado com isso, e ele deixa essa obra, né, que é importante, né, o ócio criativo, que é uma proposta, inclusive, porque ele defendeu, viu, Léo, você que gosta muito, né, essa questão do teletrabalho. Ele defendia que as empresas utilizassem o teletrabalho, que hoje, depois da pandemia, né, se tornou mais frequente nas relações de trabalho em todo o planeta. Olha, eu recomendo a todos assistirem a entrevista, a última entrevista dele ao Roberto Dávila, que o hospedava em casa em suas visitas anuais ao Brasil. E é uma entrevista em que ele comenta o último livro dele, em que ele faz a análise da felicidade, ele discorre sobre a felicidade ao longo da mudança do conceito de felicidade ao longo da história, sabe? É muito interessante. E ele diz também, ele discorre também sobre a inteligência artificial e fala que ele quer estar vivo para ver, porque ele estava muito otimista com a perspectiva da inteligência artificial que ameaça os criativos, né? A inteligência artificial veio substituir a criatividade. E ele quer ver como isso se dará. E ele teve uma doença que foi fatal, que foi anunciada a ele no dia 15 de agosto, e em menos de um mês ele morreu. Ele teve o aviso da morte, né? E ele tinha uma como é que se diz? Uma capacidade de encantar pessoas diferentes. Assim como o Lula se encantou por ele era o grande encantamento do Roberto Irineu Marinho, que foi quem trouxe a obra do Domênico, trouxe o Domênico, divulgou ao máximo o Domênico em todos os veículos da Globo, foi o Roberto Irineu Marinho, que era encantado, né, com o que escreve o Domênico de Masi.